Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Josué. Nós continuamos a exposição do livro de Josué. A gente vai passar hoje pelo capítulo 9. Deixa a tua Bíblia aberta no capítulo 9. Nós vamos passando pela leitura dos versículos, conforme nós vamos expondo o nosso texto. O 9º capítulo do livro de Josué, ele vai mostrar como que a nação de Israel conquista o sul, na verdade o centro-sul da terra prometida. A gente já viu que logo na entrada na terra, eles conquistaram duas grandes cidades. A primeira foi Jericó, com a derrubada das muralhas, e depois, logo na sequência, a cidade de Ai. E junto com a cidade de Ai, logo ao lado também foi tomada a cidade de Betel. E essas cidades ficavam bem na fronteira, bem na entrada da terra. Então agora Josué começa a deslocar os exércitos, logo que eles entram, ali para o centro e para o sul da terra prometida, da terra de Canaã. Eles celebram, como a gente viu no último capítulo, no finalzinho do capítulo 8, eles celebram um culto a Deus para renovar a aliança. Então, a partir da celebração desse culto, eles estão prontos para prosseguir. Aquela celebração, ela servia para mostrar mais uma vez ao povo que se tratava de uma guerra espiritual, que era o Senhor que estava dando aquela terra a eles, e que por isso toda vitória, toda conquista deveria ser dada ao Senhor. Ele era o responsável pelas vitórias. E assim a gente vê Josué levando o povo, levando os seus exércitos mais para dentro, e a conquista precisava continuar. E havia muitos ainda povos e cidades a conquistar, mas a que estava logo à frente deles na sequência era a cidade de Gibeão. E tinham outras cidadezinhas menores ao redor de Gibeão. E a conquista dessa cidade, no entanto, aconteceu de uma forma bem inesperada. Todo mundo achava que essas cidades iam ser conquistadas através da guerra, mas Deus parecia ter outros planos. E para a gente entender bem o que vai acontecer em Josué 9, a gente tem que voltar um pouquinho aos livros de Deuteronômio e ao livro de Êxodo. Relembrar as orientações que Moisés tinha dado ao povo de Israel logo que eles entrassem naquela terra. A gente sabe que não era uma terra virgem, era uma terra que estava ocupada, e os povos que estavam naquela região já viviam lá há pelo menos 4 séculos. Muito tempo. Então a gente está tratando de civilizações inteiras, de culturas inteiras que foram criadas ao longo desse tempo. Eram cidades fortificadas, com os seus exércitos, pequenos reinos. E era interessante que cada um desses reinos brigavam entre si. Não eram reinos que tinham paz, aqueles 7 povos que a gente lista, logo que eles entram na terra. E Moisés havia dito a todo o povo de Israel que quando eles entrassem na terra e a guerra de conquista efetivamente começasse, eles não poderiam fazer aliança com nenhum daqueles povos, nenhum morador local. Na verdade, todos tinham que ser mortos, sem exceção. E essa era uma ordem que havia sido dada com relação àqueles 7 maiores povos que ocupavam aquela terra. Todos os altares que eles encontrassem no caminho, que tivessem sido edificados aos deuses pagãos, precisavam ser derrubados. Deus não queria que o seu povo fizesse nenhum tipo de aliança com nenhum morador daquela terra, e o mais importante, não permitisse que a entrada dessas pessoas no povo de Israel
viesse a afetar o culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. É interessante, você não precisa abrir, eu vou abrir e ler para você a passagem que está no livro de Êxodo, no capítulo 34 de Êxodo. Lembre-se, a lei foi dada ao povo em Êxodo, logo que eles saem, né, do Egito, e também, como toda aquela geração passa os 40 anos no deserto e morre, e uma outra geração nasce no deserto, essa lei é dada novamente em Deuteronômio, antes que eles entrassem na Terra Prometida, porque eles não haviam, era uma geração que nasceu no deserto, não havia escutado a lei. Então, se você fizer uma leitura cuidadosa do Pentateuco, né, da Torá, que são esses 5 primeiros livros, de Gênesis até o livro de Deuteronômio, você vai ver que a lei se repete em Êxodo e em Deuteronômio. Em Êxodo 34, o Senhor fala assim, são palavras do Senhor a Moisés: abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Aserá, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam também com que os seus filhos se prostituam com esses deuses. Ou seja, existia uma preocupação do Senhor em que não houvesse casamentos, já desde Êxodo, entre aqueles que creem no Deus verdadeiro e aqueles que não creem, porque Deus desde aquela época avisava: olha, não adianta, você vai misturar, você vai acabar seduzido pela ideia do outro, e ou você abandona a fé no Deus verdadeiro, ou você é convencido a adorar outros deuses. Em resumo, o Senhor estava dizendo a Moisés o seguinte: quando você entra na terra, não faz acordo com ninguém que habite em Canaã. É guerra de conquista e destruição. Você deve matar todos, derrubar todos os altares, pois esse é um povo pagão, idólatra, um povo que sacrifica crianças nos altares dos seus deuses, que pratica a imoralidade e que é violento e cruel. Vi uma foto essa semana no Instagram que mostrava exatamente isso. Como nós estamos repetindo as mesmas coisas hoje e como a gente não se dá conta de que é igual. Mostravam os povos, inclusive, mais na frente, pessoas do povo de Israel que se misturaram com esses povos e começaram a oferecer sacrifícios a esses povos. Então mostravam as pessoas levando bebês para serem sacrificados nos altares de Baal, de Asterá. Tudo bem. E na foto do lado, mostravam as pessoas nas clínicas de aborto hoje. Onde, naquela época, era uma imoralidade, era um absurdo você sacrificar uma criança. E agora, nós temos que conviver com a ideia de que é normal, de que nós podemos, sim, matar crianças inocentes. Nesse sentido, Deus, já vimos isso, que Deus se serve de Israel como se fosse um chicote para punir aquele povo que já vinha fazendo isso há pelo menos 400 anos. Porque o Senhor é o Senhor do mundo. Ele pune as nações exatamente da maneira que Ele quer. E quando a medida do pecado dessas nações esgota a paciência dele. Mas tinha uma exceção nessa regra. As cidades mais distantes, se os seus habitantes aceitassem uma proposta de paz, os israelitas não precisariam destruir a cidade,
nem matar todas as pessoas, a ordem é que eles matassem todos os homens, mas eles tomariam as outras pessoas como escravas e fariam essas pessoas executar os trabalhos mais básicos, como tirar água e cortar lenha para o altar do templo. Outro fator importante para a gente entender esse capítulo 9 de Josué foi que Moisés disse ao povo de Israel para sempre consultar a Deus toda vez que saísse para a batalha. Ou seja, em todo o tempo, entrou numa batalha, voltou numa batalha, eles precisavam ir até o sacerdote e consultar o sacerdote, consultar Deus através do sacerdote sobre o que deveria ser feito. E isso é interessante, está no livro de Números, no capítulo 27, eu vou ler aqui para vocês, você não precisa abrir. Números, capítulo 27, é exatamente quando Josué está sendo declarado a continuação de Moisés, né? Porque Moisés não vai entrar na terra, e quando Josué é declarado general de todo aquele povo. E então, o Senhor fala para Moisés que chame Josué, e aí ele fala assim: Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, que era o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão, e segundo a palavra do sacerdote, entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e assim toda a congregação. Ou seja, existia uma ordem expressa a Josué de que nenhum passo fosse tomado antes de que fosse consultado o Senhor. Então, no dia que ele é designado comandante da tropa, Josué é ordenado que vá ao sacerdote, o sacerdote consulte a vontade do Senhor por meio deste, e em outras palavras foi dito a Josué: olha, não entre em nenhum tipo de guerra sem antes consultar a Deus, através do sacerdote. Porque as coisas podem lhe parecer muito claras e óbvias, como foi na cidade de Ai, onde ele olhou e falou: é pequeno, não tem muita gente lá, vamos lá, pega só 3.000 homens e leva, e deu no que deu. O motivo dessa orientação, por que Deus exige que sejam sempre consultados antes de qualquer passo, para deixar claro ao povo de que Deus é quem está no controle e de que essa guerra é guerra do Senhor. Eles só são, o povo de Israel é instrumento do Senhor. Então tudo isso está por trás da passagem que vai descrever a conquista da cidade de Gibeão. E assim, com essa história na mente, a gente consegue passar pelo texto que nós vamos passar agora, que é o texto de Josué 9. A primeira coisa que nós vemos são as notícias da vitória de Israel, provocando duas reações dos moradores de Canaã. A primeira reação é que um grupo de reis daquele povo, ao ouvir que a guerra estava chegando, eles resolvem fazer uma aliança para enfrentar esse novo inimigo. Isso está nos versículos 1 e 2. Você pode acompanhar na sua Bíblia, Josué 9, versículos 1 e 2. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso, ou seja, das conquistas de Jericó e da cidade de Ai. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Então o texto traz a relação dos povos que habitavam naquela região, reinos independentes que brigavam entre si, cada um tinha o seu exército. No entanto, aquela história, se você tem um inimigo mais poderoso que se aproxima, então o inimigo do seu inimigo vira seu amigo, né? Então os povos tentam esquecer as suas brigas internas e começam a se preparar para se unirem
e fazerem essa guerra em aliança. Porém, um desses povos, ele chega à conclusão de que eles não dariam conta do exército de Israel. Eles ficam com medo, porque o exército de Israel já tinha derrubado Jericó, já tinha derrubado Ai, já tinha tomado a cidade de Betel, e 2 outros reis haviam sido derrubados antes deles cruzarem o Jordão. Ou seja, quando eles estão subindo, eles conquistam mais 2 reinos, matam os 2 reis, e aí eles cruzam o Jordão. Então se acompanha a leitura nos versos de 3 até o verso 5. Fala assim: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendo, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Então é provável que os heveus soubessem daquela ordem que o Senhor havia dado a Moisés a respeito das nações que viviam mais distantes. E eles eram heveus, uma cidade que ficava a 3 dias de viagem da onde eles estavam. A ordem do Senhor era: destrua os heveus. Só que os heveus conhecem essa ordem dada a Moisés e falam: não, vamos criar uma estratégia. Vamos dizer que nós somos um povo de muito longe. Nós não vamos conseguir guerrear com Israel. Nós vamos morrer. Então vamos fazer isso e vamos nos oferecer para servir ao povo de Israel. Porque mais vale eu vivo como servo do que eu morrer nessa guerra. E é isso que o povo heveu faz. Eles sabem disso, eles adotam a mentira como estratégia, se fingem de embaixadores, e aí você vê um diálogo que vai do verso 6 até o verso 13. Eles foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua grande fama e tudo o que fez no Egito e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então essa foi a mentira que os gibeonitas contam. E eles eram heveus. O povo de Gibeão era heveu. E não queriam morrer. Eles sabem que vão perder a guerra, então eles usam essa estratégia, a estratégia da mentira, que aliás era uma estratégia muito bem pensada, porque na estratégia incluía elogiar o Deus de Israel. Dizer que o Deus de Israel era um Deus grande. E se oferecer para ser servo, para ser escravo do povo de Israel. Aquele pedido mexeu com o coração daquele povo. E na sequência a gente vai ver que esse povo comete 2 erros diante do discurso dos gibeonitas. O primeiro erro está no verso 14 e fala assim: então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. O segundo erro:
Os gibeonitas, eles traziam bens e presentes, e os israelitas ficaram de olho grande. E em vez de consultar o Senhor, eles tomam a decisão por conta própria. E a gente vê o segundo erro no verso 15, que fala: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança para lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com um juramento. Ou seja, é feito um juramento ao Senhor de aliança com aquele povo. Os chefes da congregação, eles eram representantes de cada uma das 12 tribos e formavam uma espécie de conselho dos anciãos. E esse conselho era a ele que Josué sempre ia para pedir orientação. Depois, quando a gente lê os versos 16 e 17, a gente fica sabendo como que eles descobrem a mentira. Os versos 16 e 17 falam: ao fim de 3 dias, seriam 3 dias de viagem, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E a cidade deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quirate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, toda a congregação, eu acho que eu já entrei no verso 18, era até o 17. Os filhos de Israel não os atacaram. Eu vou parar aqui, que era até o 17. Então, Gibeão não era uma cidade fraca. A gente vai ver em Josué capítulo 10, que Josué fala que era uma cidade grande, com uma grande cidade real, sendo maior do que a cidade de Ai, e que todos os homens de Gibeão eram homens guerreiros. Então a cidade era quase uma ramificação daquele reino heveu. E quando os israelitas chegam lá, e por que os israelitas vão até lá? Porque eles vão guerrear e tomar aquela cidade. Por isso que juntam um grupo, como se fosse um grupo de exército, viajam 3 dias e encontram a cidade. Quando chegam lá, eles olham e falam: mas esse povo daqui é o mesmo daqueles que apareceram lá dizendo que moram numa terra distante. E aí eles já não podiam mais guerrear e seguir a orientação primeira de matar todos, mulheres, crianças, velhos, e derrubar os altares e fazer tudo. Eles haviam feito um juramento a Deus com aqueles homens. E é isso que a gente vai ver no verso 18 até o verso 21, que fala que os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. E por isso toda a congregação murmurou contra esses chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a ele pelo Senhor Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhe faremos. Vamos deixá-los viver, para que não venha a grande ira sobre nós por causa do juramento que lhe fizemos. E os chefes acrescentaram: deixam que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhe tinham dito. Ou seja, quando todo o povo vê que foi enganado, a gente já pode imaginar que o acordo seria quebrado. Por quê? Porque o acordo foi feito com base em uma mentira. Só que os chefes da congregação falam: não, nós fizemos um juramento no nome do Senhor, o Senhor Deus de Israel, e nós não podemos quebrar esse juramento. Não interessa se eles mentiram para nós. Lembra do conceito de fidelidade de Deus? Deus é fiel conosco, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele. Por quê? Porque a fidelidade não espera contrapartida. A fidelidade, nós nos empenhamos em entregar a nossa parte, mesmo que o outro não nos entregue aquilo que ele prometeu. Nós continuamos. Então, assim, aqueles anciãos, os chefes da congregação, falaram que por juramento ao Senhor, eles não poderiam quebrar.
Eu já vi o seguinte discurso, por exemplo, a pessoa fala assim, não, quando eu me casei, eu era muito jovem. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje e não conhecia muito bem o meu cônjuge com quem eu estava me casando. Então, por conta disso, o meu casamento não tem validade. Será que isso é verdade? Para nós, quando a gente lê esse texto, não parece verdade. Porque nesse caso aqui dos chefes da congregação, com os gibeonitas, eles não quebraram a aliança porque era um juramento feito diante do Senhor. Mesmo que nem tudo viesse à tona na hora, quando a verdade apareceu, aqueles chefes da congregação disseram que juraram em nome do Senhor e que por isso a aliança era válida, mesmo depois de descobrir a verdade. No caso de um casamento, nós temos a exceção do adultério. Mas fora isso, você não pode dar uma desculpa. A gente não pode dizer o tipo, eu estava louco para sair de casa e me casei com a primeira pessoa que apareceu. Uma desculpa dessa não vai anular a união, porque aquela união é uma aliança que foi feita diante de Deus. E Deus leva muito a sério esse tipo de aliança. Não é sem outro motivo que a Bíblia vai dizer que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Eclesiastes 5:5. Uma vez que a palavra foi dada e empenhada em juramento diante do Senhor, essa palavra continua valendo. A gente pode ler o Salmo 15, por exemplo, que é um salmo bem curtinho, que é um salmo que fala do que Deus espera do seu povo. E lá vai falar exatamente sobre isso. O que você prometeu, cumpra. O povo de Israel ele não aceitava esse acordo. Ele queria matar os gibeonitas, saquear a cidade toda, se aproveitar daqueles espólios. No entanto, os chefes da congregação eles foram firmes e disseram não. Havia uma aliança firmada diante do Senhor que continuava valendo. Então os gibeonitas se tornam rachadores de lenha e tiradores de água. No templo de Salomão, que viria a ser construído mais tarde, vai existir uma demanda muito grande por lenha e água. Por quê? O altar que existia no templo, ele era um altar muito grande. E nesse altar, o fogo deveria queimar o tempo inteiro. Então existia uma demanda muito grande, constante de lenha para esse fogo ser abastecido. E para limpar a lenha queimada era usada água. Então era um altar que tinha que ficar aceso, constantemente era limpo com água, reacendido. Então a demanda de lenha e água era algo do tipo 24 horas por dia naquele altar, naquele templo. Então os gibeonitas vão se tornar ajudantes dos levitas, que servirão na casa do Senhor e nos sacrifícios todos os dias. Então Josué vai apresentar ao povo heveu a explicação sobre o castigo, está nos versos 22 e 23. Josué chama os gibeonitas e lhe disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, a gente vê algo muito interessante. Se a gente voltar na história lá em Gênesis e lembrar um pouquinho da história de Noé, a gente vai se dar conta de que Noé foi envergonhado por um de seus filhos, né? Noé teve 3 filhos, um chamado Cã, outro chamado Sem e outro chamado Jafé. Eram os 3 filhos de Noé. E o seu filho Cã foi quem envergonhou o pai, porque Noé havia se embriagado, tomado muito vinho e tinha ficado nu. E Cã vê o pai nu e zomba da nudez do pai. Quando os outros 2 irmãos, ele chama os outros 2 irmãos, Jafé e Sem, e quando os 2 irmãos veem aquela situação, eles se viram de costas para não ver o pai nu, pegam a capa
Eles vão andando de costas e eles cobrem a nudez do pai. Quando Noé acorda no dia seguinte e fica sabendo o que aconteceu, ele diz: maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos dos seus irmãos. Isso está em Gênesis 9. Os cananeus que moravam naquela terra eram descendentes de Cã. Canaã. É o povo que veio da linhagem de Cã. E os israelitas, eles eram descendentes de Sem. Por isso que se chamam semitas. É por isso que o judeu é um semita. É por isso que a gente fala hoje, aqueles que perseguem os judeus são os antissemitistas. Ou seja, de Noé saiu o povo de Canaã, em Cã, e de Noé sai de Sem os semitas, o povo judeu, o povo escolhido pelo Senhor. E os cananeus que moravam naquela terra há 4 séculos, descendentes de Cã, e os israelitas, descendentes de Sem. Em Josué, vai ser a primeira vez que nós vimos o cumprimento da palavra de Deus através de Noé, de que, enfim, Cã, ou Canaã, se torna escravo de Sem. O povo heveu é o cumprimento da promessa do Senhor lá em Noé, de que aquele povo não foi destruído por causa da aliança que foi feita, mas se tornou escravo do povo israelita para sempre. Que lições a gente tira para nós hoje desse texto tão sensacional de Josué 9? A primeira, eu separei 3 aplicações para nós. A primeira aplicação, uma vez mais, como foi falado na outra pregação da semana passada, é a fidelidade de Deus. A fidelidade das promessas de Deus, o cumprimento exato das suas palavras, estão registrados na Bíblia Sagrada para que a gente tenha confiança, para que nós nos lembremos de que o nosso Senhor não mente. A nossa confiança nele e as suas promessas não são em vão. Deus nos fez grandes promessas em Cristo Jesus. Ele nos prometeu o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, o cuidado, a orientação nas confusões, a paz nas tribulações, a direção no dia a dia, a sua presença em tempos de doença e dificuldade. As suas promessas são fiéis e verdadeiras. Da mesma forma que elas nunca falharam aqui, elas não falham agora no nosso tempo para nós. Às vezes, quando o Senhor parece demorar a responder às nossas orações, Ele faz isso para o nosso bem. Ele quer testar, muitas vezes, o quanto nós realmente dependemos dele e quanto nós confiamos nele. Tudo que ele prometeu se cumpriu. E como ele disse que seria, foi. Segunda lição que a gente pode trazer para nós hoje. Boa parte do que a gente passa hoje, os nossos erros, as decisões erradas que nós tomamos, acontece porque nós não consultamos a Deus. Então, o segundo ponto é que Deus deseja que nós sempre o consultemos. Sejam decisões que a gente tome como indivíduos, como família, como igreja. Os nossos erros muitas vezes acontecem porque nós não consultamos ao Senhor. E com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que orar e pedir que Ele mande um anjo e que o anjo traga uma resposta, ou esperar uma visão, um sonho, ou uma revelação, que nós como reformados não acreditamos. A revelação acabou aqui. A revelação ela está de Gênesis a Apocalipse. Nós não cremos em outras revelações. Deus nos guia hoje de uma maneira muito mais segura. Ele nos guia primeiro pela sua providência.
pelo bom senso, pelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor e principalmente pela orientação da sua palavra. Às vezes a gente é muito precipitado para tomar uma decisão. Muitas vezes a coisa parece tão óbvia e tão de Deus. Tem sempre o caso daquela pessoa que está esperando para se casar e de repente ela encontra a pessoa perfeita. E ela fala, olha, eu não vou nem perguntar a Deus, porque está na cara de que nós fomos feitos um para o outro. E às vezes a gente se precipita exatamente como o povo de Israel fez. A gente não ora colocando os nossos planos diante do Senhor. Dizendo, Senhor, essa é a minha vontade, isso é o que eu estou planejando fazer, é isso que eu acho que é o correto. Porque muitas vezes você vai ler a palavra dele e você vai ver que, opa, por que essa palavra do Senhor veio até a mim agora? Às vezes um irmão vai lhe alertar, um irmão com mais experiência. Às vezes circunstâncias vão começar a acontecer na sua vida e o negócio parece que não vai dar certo. Em todas as coisas, espere. Espere no Senhor. Se você está diante de decisões que vão afetar a sua vida, vão afetar a vida da sua família, converse com o seu cônjuge, converse com a sua família, converse com os irmãos da igreja, busque conselho, aguarde um pouco. De repente, a verdade pode vir à tona. Coisas que a gente não sabia acabam acontecendo. E são essas coisas que podem determinar a melhor saída. O relógio de Deus não anda na mesma velocidade que o nosso relógio. Segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, vai dizer que um dia para o Senhor são como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia para o Senhor. Nós temos pressa. Principalmente os mais novos. Queremos ver tudo resolvido na hora. É marca do pecado em nós. Temos que ter paciência, temos que aguardar, buscar a presença do Senhor, meditar na sua palavra, escutar bons conselhos de irmãos, irmãos que não sejam duros de coração. Caso contrário, a gente possivelmente vai tomar uma decisão errada. Terceira lição e aplicação que eu quero trazer. Deus transforma erros em bênçãos quando a gente age da forma correta. E de todas essas 3 lições que eu queria trazer, essa é a mais próxima do nosso coração. Porque o texto vai colocar diante de nós o erro de Israel se precipitar e não consultar ao Senhor, e assim faz aliança com o povo que eles deveriam destruir. E o que acontece depois? Israel toma a decisão correta, ou seja, admite o erro diante do Senhor e assume as consequências de ter empenhado a sua palavra. 2 coisas que nós já comentamos, pelo menos em 2 outras exposições de Josué atrás. Assumir o erro e assumir as consequências daquele erro. A gente já comentou isso, qual é a maior prova de um arrependimento genuíno? É aceitar as consequências. Outro dia conversava com a minha filha, e aí comentava com ela sobre esse ponto, e aí havíamos conversado a respeito de uma pisada de bola, e eu falei assim, e se nessa pisada de bola, a consequência que viesse agora seria essa e essa? E eu dei uma exagerada na consequência de propósito, para ver a reação dela. E imediatamente a reação foi, não, mas aí não vale. Por quê? Veja bem, olha só, na verdade,
Eu falei, não existe arrependimento genuíno em você com relação a essa pisada de bola. Porque se realmente você tivesse arrependida no seu coração de verdade, não importa a consequência que eu trouxesse a você, você ia dizer, tá bom, pai, eu encaro. Porque eu sei que eu mereci. Eu sei que eu pisei na bola. Como foi com Acã, quando foi descoberto do seu pecado? Ele não reclama, ele diz, eu pequei contra o Senhor Deus. Aquele homem foi morto e apedrejado. E ele não reclamou. Ele foi perdoado, lembra? Mas a consequência não lhe foi tirada. Aquele povo heveu, fingido, cheio de estratégias, ele vai se tornar depois servo no templo. Ou seja, aquele antigo povo que era idólatra e sacrificava crianças a deuses, agora eles têm o privilégio de servir na casa do Senhor Deus, o Deus verdadeiro. É verdade, eles estavam cortando lenha, tirando água, mas eles estavam presentes em todos os sacrifícios. Eles estavam presentes escutando os sacerdotes explicarem a lei de Deus o tempo inteiro. Eles estavam presentes quando os levitas cantavam todos os salmos. Quantos desses servos não se tornaram seguidores do Deus verdadeiro? A gente não pode dizer aqui que Israel se arrependeu, porque o texto da palavra não fala isso para nós. Mas a gente tem a sensação de que sim, de que aquele povo se arrependeu. Por quê? O fato deles terem assumido o erro indica que de coração eles erraram. De coração eles enfrentaram as consequências, então nós não podemos matá-los. Esse povo nos servirá. Esse princípio ele vale para nós também. Anos mais tarde, essa é uma história muito interessante. Está no segundo livro de Samuel. O rei Davi vai pecar contra Deus ao adulterar com uma mulher de um general, a quem ele manda matar lá na linha de batalha, depois de ter dormido com ela e engravidado ela. Deus manda o profeta Natã, e o profeta Natã confronta Davi. O profeta Natã conta uma historinha hipotética a respeito de um homem que tinha muito, e de um outro homem bem pobre que tinha só uma cordeirinha. E essa cordeirinha comia com ele dentro de casa, essa cordeirinha dormia com ele dentro de casa. E chega, na verdade, um grande visitante muito famoso na casa do homem rico, que tinha tudo, toda espécie de gado, de rebanho. E o homem muito rico e poderoso vai lá na casa desse homem pobre, pega a sua única cordeirinha, a mata e a serve ao seu convidado. E assim que o profeta Natã conta essa história, o rei Davi fica furioso. E ele ordena que esse homem seja morto. E o profeta Natã fala, esse homem é você. E Davi fala, eu pequei contra o Senhor. Ele se arrepende. E o profeta Natã vai dizer a ele que você está perdoado. Por isso você, Davi, não morrerá. Mas a criança que está no ventre da mulher, essa morrerá. A criança nasce. Ela adoece. Davi chora e pede ao Senhor por 7 dias pelo seu filho. Ele tira as vestes reais, ele se veste só com pano de saco, ele fica 7 dias sem comer, sem tomar banho, sem fazer nada. Ele clama desesperado ao Senhor, o homem que tem o coração segundo Deus. E Deus fala que não, aquela criança morre. Davi então se levanta,
toma banho, se arruma, vai comer, e as pessoas perguntam, como? E Davi fala, eu vou encontrá-lo outro dia no paraíso. E toma a mulher, que agora era viúva, porque ele mandou matar o marido da mulher, ele toma aquela mulher, se casa com aquela mulher, e do casamento desses dois, de Davi com a mulher, essa mulher é Batseba, nasce quem? Salomão. Salomão, o mesmo que nós lemos aqui no início do culto, Salomão que vai se tornar rei de Israel, Salomão que pede a Deus por sabedoria e Deus lhe dá tudo. Não existiu nunca um homem mais sábio, mais rico do que Salomão. Deus havia perdoado Davi no momento que Davi se arrependeu, confessou, assumiu a sua culpa, ele foi perdoado. E a prova disso é que o segundo filho daquela relação foi escolhido por Deus para se sentar no trono de Israel. E é da linhagem de Salomão que vai vir Jesus Cristo, o Messias. Concluindo, os nossos maiores problemas não são os pecados, eu já comentei isso uma vez, são os pecados ocultos, aqueles que nós não nos arrependemos, aqueles pecados que a gente varre para debaixo do tapete, esconde da esposa, do marido, dos pais, dos amigos. Quando nós nos arrependemos e quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos misericórdia, porque Ele tem prazer em nos perdoar. O Senhor ama e Ele ama estender o seu perdão àquele coração que é contrito e que é quebrantado. Nós cantamos quebrantado no nosso louvor hoje. Ele não despreza aquele que está abatido e aquele que chora pelo seu pecado. Quantos de nós têm chorado pelos nossos pecados hoje? Eu queria terminar com uma oração. Queria pedir que você feche os teus olhos, incline a tua cabeça e que a gente termine com essa oração. Meu Deus, eu tenho errado, Senhor, na minha vida. Eu tenho tomado decisões precipitadas, sem nunca te consultar. E eu nunca quis saber o que a tua palavra dizia sobre isso. Mas hoje eu vejo, Senhor, que és um Deus perdoador, que ofereces novas oportunidades aos teus filhos. Eu quero, Pai, me achegar a ti, pedir perdão e pedir reconciliação. Pedir, Pai, que o Senhor me levante e que o Senhor me use, transformando os meus erros em bênção, para a glória e para a alegria do teu nome. É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.